Bom, vamos direto ao tema do vídeo. A proposta desse vídeo é eu trazer sobre a ansiedade de ter resultados muito rápido, né? Até tô aqui com o meu livro. Então, se você acha que você vai postar 3 conteúdos, construir um projeto no digital e vai ter resultado muito rápido, cara, sinto te dizer, mas não é isso que vai acontecer, tá? Então, se você se sente ansioso para construir um projeto aqui no digital, vídeos, Instagram ou algo do gênero, cara, esse vídeo foi feito para você. Então, se você não me conhece, eu sou Gabriel Camargo e basicamente o objetivo desse canal é eu documentar minha jornada aqui com relação a marketing e funis. Então, assim, te convido aqui a se inscrever no canal. Mas vamos lá, direto ao tema. Então, só trazendo um pouco mais de contexto com relação a resultados, né? Estou aqui com o meu livro, e a gente vive uma geração dopaminérgica muito grande. Como assim? Hoje a gente está acostumado a ter estímulos muito rápidos. Então, por exemplo, a gente pega o nosso celular, hoje em dia, né? Dá uma olhada no Reels e fica 5, 10, 15, 20 minutos ali. Então, o nosso estímulo curto, né? A nossa dopamina curta, está muito mais eficiente do que uma dopamina mais longa, algo que tende a te dar um pouco mais de prazer, né? Um pouco mais de prazer a longo prazo. Então, cara, você pode ver hoje, tem muitas pessoas que estão focadas em produzir conteúdos mais longos, exatamente como eu aqui, tá? E uma coisa que eu quero trazer para vocês, até pegando um contexto do YouTube, eu sou pequeno aqui dentro desse projeto, mas a proposta é que com o tempo a gente ser muito maior, mas qualquer tipo de projeto que você entrar, ele vai te premiar não pela velocidade, e pela consistência. E parece simples isso, mas eu vou trazer um pouco mais contexto mais para frente, até para ficar mais fácil, tá? Então, basicamente é isso. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente constrói um projeto, a gente se espelha em pessoas dentro do digital, influência e tudo mais, e a gente acha que vai ser muito rápido, né? Só que a gente não tá vendo o bastidor real. Às vezes as pessoas compartilham com você basicamente o que elas querem compartilhar, né? Então, por isso que a proposta desse canal é documentar minha jornada, porque eu quero realmente documentar algo que está acontecendo na minha vida agora, o que eu penso para o futuro e meus erros e acertos, entendeu? Para construir algo literalmente real, mostrar a realidade de uma pessoa que está construindo conteúdo na internet, quer crescer aqui no meio digital e baseado ali, basicamente, nos meus conceitos de vida. Então, qual que é o meu plano de ação, né? Até para compartilhar com vocês. O primeiro ponto é troque a velocidade por consistência. Como assim? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de trabalhar muito rápido, sempre entregar muito rápido. Só que o que acontece? Quanto mais você faz, mais você quer entregar. E às vezes você não consegue mensurar o valor que aquela demanda basicamente está te entregando ao longo do tempo. Como assim? Então, por exemplo, às vezes você pode fazer 10 demandas em um dia e entregar praticamente nada de valor. E às vezes você entrega 3 demandas e gera muito mais valor. Claro que isso que vai determinar vai ser você dentro do seu modelo de negócio, tá? Dentro do seu projeto, da sua construção de conteúdo. Então, por exemplo, dentro hoje da minha construção de conteúdo, o que eu estipulei como básico? Então, eu vou produzir 3, na verdade, eu vou postar 3 vídeos por semana aqui no canal do YouTube. Segunda, quarta e sexta. De forma consistente. E por experiência própria, eu já vi muitas pessoas planejarem assim, ficarem 2, 3 meses planejando o melhor processo possível, mas não testou, né? Porque o planejamento tudo é muito fácil. Principalmente hoje com inteligência artificial, fica muito mais fácil você planejar qualquer coisa. Mas quando você entra no campo de batalha e executa, é muito diferente, né? Então, qual que é a proposta que quero trazer para vocês? Cara, estipula um planejamento básico. Cara, por exemplo, no YouTube, eu vou produzir 3 vídeos por semana e vou postar 3 vídeos por semana. Se eu produzir mais, eu vou jogar no backlog, eu vou guardar para a próxima semana, tá? E aí, no futuro, cara, faz isso pelo menos por algumas semanas para você entender como que você pode masterizar ainda mais. Porque com o tempo, a facilidade que você tem para fazer algumas coisas vão ser muito mais rápido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é faça um plano de 90 dias.
Só para vocês entenderem, existe um termo chamado Kaizen, que é basicamente uma melhoria contínua. Então, basicamente, você faz, você planeja, né? Você executa, você analisa, tem um ciclo de feedback e melhora para o próximo ciclo. Então, a proposta é que você tenha ciclos mais curtos, porém mais incrementais, mais rápidos, que geram feedback, informações valiosas para você melhorar. Tá? Então, por exemplo, cria um planejamento de 90 dias. Então, por exemplo, toda essa minha construção de conteúdo, todo o meu formato hoje, ele está pautado em 90 dias. Então, daqui 90 dias, eu vou analisar todo o processo e falar, cara, faz isso fez sentido, aquilo não fez sentido, vou melhorar aqui, vou manter isso, e aí, para o próximo ciclo, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Melhorei já o processo que eu criei lá no começo, que a gente geralmente chama de MVP, né? Que é um projeto inicial, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. E a partir disso, a gente começa a executar ciclos de feedback muito mais potencializados. No terceiro, que é um ponto muito importante, domine o seu ego. E não olha para trás, nesse momento. Né? No futuro, cara, você vai olhar para trás e falar assim, cara, eu realmente evolui bastante. Mas agora, se você está iniciando qualquer tipo de projeto e construção de conteúdo, não olha para trás. Quantas visualizações e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas falam para você analisar a thumbnail, analisar as visualizações e tudo mais para melhorar e melhorando. Eu entendo, mas às vezes você ficar olhando para trás te desestimula para você ir para frente, sabe? Isso é muito engraçado e muito contraditório às vezes, tá? Claro que se você já tem uma mentalidade de consistência, isso vai ser extremamente importante. Mas se você tem uma ansiedade de resultado, isso vai ser muito difícil se você sempre está olhando para trás e fazendo uma análise. Porque o jogo aqui, em qualquer tipo de projeto, é o longo prazo. Fazer de forma consistente ao longo do tempo. O delta T que a gente fala. Principalmente quem mexe com investimento, quando você pensa em investir a longo prazo, o que você faz? Pensa em viver de renda? Sempre vai pensar a longo prazo. O longo prazo sempre vence. Então, se eu ficar aqui durante 5, 6, 7 anos produzindo conteúdo de forma consistente todas as semanas, a curva vai ser positiva, independente. Porque imagina, eu estou postando, por exemplo, 3 vídeos por semana. No mês, 3, 6, 9, 12 vídeos por mês. Por ano, vai dar uns 130 vídeos. Daqui 10 anos dará 1.000, 2.000 vídeos praticamente, uma média, né? Se a gente vai sempre melhorando. Então imagina, você acredita mesmo que se você conseguir ser consistente ao longo do tempo, você não vai ter resultado postando 1.000, 2.000 vídeos? Cara, a probabilidade é muito baixa. Só que quando você pensa a longo prazo. Então você ficar olhando sempre para trás e fazendo uma análise, se isso te gera ansiedade, esquece. Senta, constrói seu conteúdo, dá o seu melhor, melhora, vai melhorando o seu cenário. Esse aqui é o objetivo, sabe? Então, assim, deixa o seu ego de lado, porque isso só vai atrapalhar a sua evolução. Eu falo por experiência própria, já postei vídeos aqui falando sobre o síndrome do impostor. Por mais conhecimento que eu tenho, por mais que eu leia, eu sempre pensava, cara, como é difícil, né? Me expor assim, o que as pessoas vão achar de mim? Mas às vezes a gente se preocupa demais com a opinião dos outros, sendo que a gente está construindo o nosso futuro. Então, esse é um ponto bem importante. O quarto ponto é cria um ecossistema de conteúdo. Né? Hoje em dia a gente vive numa era de inteligência artificial, até por isso que eu vim para o YouTube, porque aqui a gente consegue ter uma interação mais próxima. Você vê meu rosto, você vê como eu falo, como o conhecimento que eu tenho, como eu me comporto, como eu melhoro, como eu evoluo. Hoje no Instagram, eu não sou muito fã de ficar postando isso, até porque ele gera uma conexão com o seu potencial cliente, porém, cara, depois de 24 horas ele some, então isso não acaba me gerando um estímulo interessante. Eu estou tentando sempre trabalhar em conteúdos mais longos. Mas como que você vai criar esse ecossistema? Então, só para você entender, hoje em dia existe milhares de ferramentas de social, né? Ferramenta social. Um cafezinho é sempre bom. Então, Instagram, Substack, Twitter, Threads, YouTube, enfim, vários tipos de ferramenta social.
E como que eu estou desenhando? Logo mais vai ser um vídeo como que eu estou estruturando minha criação de conteúdo para facilitar meu dia a dia, tá? Mas basicamente o que acontece? Então, por semana, eu crio 2 conteúdos no YouTube, mais longos, 10, 15 minutos nessa média. A partir disso, eu transcrevo ou pego insights, né? Porque geralmente eu crio um roteiro básico ali para eu seguir, para ter um direcionamento do conteúdo. E a partir disso, eu crio uma carta, uma newsletter, uma carta, enfim, um e-mail e publico no Substack. Para quem não sabe, é uma ferramenta que geralmente a galera gosta muito de postar textos, né? Então, eu pego um conteúdo longo, construo outro conteúdo longo em texto e posto no Substack. A partir disso, eu pego essa newsletter, jogo numa inteligência artificial para me dar propostas de ideias para eu construir conteúdos menores. Então, a partir disso, eu crio um Threads, um Twitter, um carrossel, às vezes um Reels. Não, na verdade, assim, os Reels eu uso uma ferramenta chamada Opus Clip para poder quebrar esse meu vídeo do YouTube longo e poder expandir para outras redes. Aí eu vou para o Reels, TikTok, que mais que tem para vídeo? Shorts. Mas qual que é o foco total? Construir o vídeo do YouTube. Às vezes a carta em primeiro depende, né, como está o meu tempo. Geralmente eu penso sempre em estruturar ou o vídeo do YouTube, o roteiro, ou da carta. E a partir disso eu destrincho. Claro que logo mais eu vou postar mais um vídeo aqui sobre como realmente funciona esse ecossistema. Mas é importante para facilitar a sua expansão da sua autoridade, do seu conhecimento, de forma bem simples e eficiente, para você não, cara, perder muito tempo construindo conteúdo. E o quinto ponto, que ele vai ser uma conexão de basicamente tudo, que é o foco no longo prazo. Independente do que você esteja construindo. Você está acostumado a ver muitas pessoas falando que é muito fácil você fazer dinheiro, você construir a sua comunidade e tudo mais. Mas perceba, geralmente as pessoas que estão falando isso, elas estão vivendo um lifestyle que não faz sentido para você, sabe? Eu sei que você provavelmente quer ganhar muito dinheiro, quer construir seus produtos digitais ou algo do gênero, mas perceba, as maiores empresas do mundo, quantos anos elas demoraram para se consolidar? Claro que hoje, com a expansão do digital, IA, fica muito mais fácil, né? Até a barra de entrada é muito menor para você entrar no digital e poder construir, mais foca. Pelo menos, pensa em pelo menos 2 anos, né? Antigamente, o longo prazo era 5, 10 anos, né? Pensando no projeto, pensa pelo menos 2 anos. Eu vou ficar aqui todas as semanas, todos os dias, construindo um conteúdo de forma consistente ao longo do tempo. Ao longo do tempo, e é isso. Tá? Então, não tem mais nenhum ponto aqui para trazer para vocês. Espero que você realmente tenha gostado desse tema, desse conteúdo, desse vídeo. Então, se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, tá? Vou ficar muito feliz de você estar acompanhando aqui esse projeto da documentação da minha jornada e te espero no próximo vídeo.